Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Molecular. E hoje vamos falar sobre as 5 fórmulas que mais caem no Enem de Química. Mas antes, peço para que você se inscreva nesse canal, ative o sininho e fique por dentro de todo o conteúdo que nós postamos aqui. Principalmente os anteriores que falamos sobre o Enem, até porque a prova vai ser domingo agora. Então não perca. Vamos lá para a nossa aula de hoje. A primeira fórmula que nós iremos abordar hoje é a de concentração. Normalmente, pessoal, a concentração você vai calcular ali a concentração do soluto. Então, você vai saber quanto da massa daquele soluto. Então, normalmente você tem ali a massa, por exemplo, de cloreto de sódio, e você vai dissolver em água. E você quer saber qual é a concentração daquele soluto na solução. E aí, o que você faz? Você vai seguir esses seguintes passos e montar a fórmula para poder determinar a concentração, que é o seguinte: C igual a M minúsculo sobre 2M, MM maiúsculo, vezes V. O que significa cada letra dessa fórmula? C é igual a concentração em mol por litro. M é a massa do soluto, dado em gramas. MM é a massa molar da substância do soluto, que você está utilizando. Então, a unidade é gramas por mol. E o V maiúsculo é o volume da solução. Então, normalmente, vamos dizer assim, você vai dissolver 17 gramas em 100 ml de água. E aí você vai fazer o quê? Você tem 17 gramas dividido pela massa molecular ou molar do cloreto de sódio. Então você vai na tabela periódica, ver a massa unitária de cada um desses elementos. E aí, como você sabe que é um sódio e um cloro, é só você somar as massas e aí vai dar a massa molar desse soluto. E aí multiplicar por 0,1 litros, que é a mesma coisa que você converter 100 ml em litros. Pronto, fazendo todo o cálculo desse, primeira multiplicação, depois a divisão, você consegue determinar a concentração dessa substância, ok? Então, ela serve para qualquer outra substância que você estiver determinando a concentração. E aí, se na questão pede para encontrar a massa do soluto, ou a massa molecular, ou o volume, e der as outras informações que eu dei nessa fórmula para vocês, vocês podem utilizar a mesma fórmula e aí agora rearranjar a partir ali do que vai se pedir. Ou seja, se pedir massa, você vai multiplicar a concentração com a massa molar e multiplicar também pelo volume. Aí você consegue encontrar a massa daquele soluto. Se pedir a massa molecular, aí você vai inverter ali agora a concentração por a massa molecular e aí consegue encontrar essa informação. Então, vice-versa, é só você rearranjar a equação. Segunda fórmula mais utilizada no Enem de Química, que é sobre densidade. Densidade nada mais é do que a relação entre a massa de um material e o seu volume em uma dada temperatura e pressão. Para líquidos e sólidos, normalmente a unidade de densidade é gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml. E aí sabemos que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, você precisa também saber um pouco de conversão das unidades, ok? E normalmente para os gases, é dado em gramas por litro. E aí a fórmula da densidade é o seguinte: D é igual a M sobre V. D é a densidade, e aí dada nessas determinadas unidades que eu passei para vocês, dependendo do estado físico. A M, a massa em gramas, e o volume também dado em litro, ml ou centímetro cúbico. Terceira fórmula mais utilizada no Enem de Química, que é o pH da solução. O pH de uma solução indica o teor de íons hidrônios presente no meio. Esse teor determina se a solução analisada apresenta o caráter ácido ou básico. Então, existem várias formas de determinar o pH.
Uma delas é o pH é igual a 14 menos pOH. Ou, na verdade, é o seguinte, o pH mais o pOH é igual a 14. Então, se você subtrair o pOH pelo valor de 14, você vai encontrar o pH. Existe a segunda forma de você determinar o pH, que é através da concentração dos íons H+. pH é igual a menos log da concentração de íons H+. E também você pode determinar o pOH da mesma forma. pOH é igual a menos log da concentração de OH-. Quarta fórmula mais utilizada do Enem de Química, que é a equação de Nernst. A equação de Nernst é uma equação relacionada à eletroquímica que permite determinar o potencial de uma solução química em uma condição qualquer. Então, E é igual a E padrão menos RT sobre NF multiplicando pelo log de Q. Que cada letra significa aí dessa fórmula? O Ezinho é igual a potencial, o Ezinho com zero é o potencial padrão da pilha, o R é a constante dos gases ideais, N é o número de elétrons transferidos, Q é o quociente da reação, ou seja, é a divisão que você vai ter ali, o resultado da divisão que você vai ter das concentrações dos reagentes, dos produtos sobre os reagentes. T é a temperatura e F é a constante de Faraday. Quinta e última fórmula do Enem de Química, que é a equação dos gases ideais. A equação dos gases ideais descreve o comportamento de um gás ideal que relaciona algumas variáveis como pressão, temperatura e volume para qualquer quantidade de matéria. Essa é uma das fórmulas mais conhecidas normalmente pelo ensino médio, pelo pessoal que faz cursinho, que é PV igual a RNT. Então, essa fórmula é o seguinte, o P significa para pressão do gás, dado normalmente em atm, o V é o volume do gás, dado em litros, N é a quantidade de matéria, dado em mols, T é a temperatura, dadas em Kelvin, e quando ela é dada em graus Celsius, lembre sempre de converter para Kelvin. E R é a constante dos gases, que é dado pelo valor de 0,082 atm litro mol a menos 1 Kelvin a menos 1. Então, pessoal, espero que vocês conseguiram compreender aqui as 5 fórmulas que mais são utilizadas, que você consiga ou memorizar ou aprender de verdade e assim, se cair uma questão como essa pedindo uma dessas soluções, você irá resolver tranquilamente. Tá certo? Então, espero eu ter ajudado vocês, espero o Mundo Molecular ter ajudado vocês a fazerem uma ótima prova de Química. Desejamos que vocês passem, que vocês façam uma ótima prova, tirem uma ótima nota e espero que o Mundo Molecular tenha contribuído pelo menos com 1% do seu conhecimento. Então, ficamos por aqui e peço para que você se inscreva nesse canal. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, deixe um comentário, porque assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai divulgar para mais pessoas, que é isso que nós queremos, né? Que muitas pessoas aprendam mais sobre a química, que é um conhecimento vasto e muito bom de aprender. Então, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e até mais. Tchau, tchau!